Então aqui vamos ver então o funcionamento do multímetro analógico e do multímetro digital. Então, multímetro analógico, nós temos aqui as escalas, né, desse multímetro e o seu menor valor, ou seja, sua resolução, em função aí da escala de tensão em corrente contínua. Então, à medida que a gente escolhe a escala, né, da tensão a ser medida, se você sabe a tensão, você escolhe o valor aí da escala proporcional, se não, sempre utiliza a escala de maior valor e vai reduzindo até chegar no valor possível de ser medido. Então aí eu estou medindo uma pilha, né? Dá para perceber que está quase 1,5 volt. Se você pegar a escala ali, que vai de 0 a 250, lá quase chegando em 150, né? Então dá para perceber que na escala de 2,5 eu estou pegando aí a faixa de 0 a 250, no caso aqui representando aí de 0 a 2,5 volts. Aí uma tensão, uma outra pilha, né? Essas pilhas aí normalmente são de 1,5 volt, né? Só que elas estão um pouco descarregadas, ó. Essa tensão agora deu um pouco acima de 1 volt, ó. Deu 1,2, 1,1 aproximadamente. Agora eu vou medir baterias que são de 9 volts, então eu aumento a escala aí para 10, sabendo que a tensão máxima aí é próximo de 9. Tenho duas baterias. Sempre lembrar aí da polaridade, tá? No caso do multímetro analógico, se você ligar na polaridade invertida, o ponteiro vai deflexionar para o lado contrário. Então é importante identificar a polaridade positiva e negativa. Aí eu estou pegando a escala de 10, então está dando aproximadamente, ó, um pouco abaixo de 6 volts, né? Estou pegando a faixa ali de 0 a 10. É que essa pilha está um pouco gasta, então na hora que eu ligo aí, você vê que ela vai diminuindo aos pouquinhos porque ela está descarregando, tá? Já não tem muita carga, essa teoricamente seria uma bateria de 9 volts. Aí eu tenho uma outra bateria agora, também aí ó, o negativo da bateria e o positivo. Então negativo da bateria com negativo do multímetro e positivo com positivo. Essa bateria está nova, tá? Está um pouco acima do 9, de 9 volts, então ela está novinha. Você consegue medir que ela está 9,4 aí aproximadamente volts. Agora nós vamos medir corrente com multímetro analógico em corrente contínua, tá? Aí também a escala, né, das faixas de corrente que eu consigo medir em miliampere, microampere, tá? E tenho também aí a resolução dela, tá? O circuito está aí mostrando, tá? Um circuito série. Eu vou ligar uma bateria em série com resistor e um multímetro no meio para medir a corrente em série, tá? Então tá aqui o circuito, ó. Eu já deixei ele já pronto, já, tá? Essa é aquela bateria nossa de aproximadamente 6 volts, né? Que ela tá um pouco descarregada, né? Deveria ser 9, mas ela tá com quase 6 volts. Tô ligando tudo em série, tá? Eu tô ali na escala de 2,5 mA. Eu vou ligar aí e vou ver o ponteiro onde é que vai. A mesma coisa, tá? Quando a gente não sabe, aqui eu fiz um cálculo antes para saber qual seria a corrente aproximada, tá? Então nesse caso aqui, você, né, consegue medir, ó, tá vendo? Eu não cheguei a falar quanto é o valor, mas eu sempre coloco a maior escala e vou diminuindo, tá? Aí eu vou pegar outra bateria agora de 9 volts, né, que está 100% carregada, está um pouco melhor aí. Vou substituir pela anterior. Agora, ó, pegando a escala de 2,5, então eu vou pegar aquela faixa onde está 0 a 250, né? Então, ó, tá dando aí um pouco abaixo do 200, ou seja,
mais ou menos 175 mA, tá? Agora usando aí como ohmímetro, né, na faixa aí onde eu tenho a parte do ohmímetro. Eu coloquei para vocês as faixas, né, que são os multiplicadores, vezes 1, vezes 10, vezes 100, e ali os valores, porque aí como é uma escala graduada, né, perceba que ela não é linear, essa graduação, né, ela vai de 0 até um valor muito alto, ou seja, quando tem o circuito aberto, então ele mostra lá o símbolo do infinito, né, mas é um circuito aberto, então eu consigo fazer as leituras escolhendo a faixa mais adequada. Então aí eu vou colocar na faixa maior e vou medir aqui dois resistores, né? Eu estou com um resistor de 4,7K e o outro 2,2 kΩ. Então coloquei na maior escala, né? Sempre importante lembrar que no multímetro analógico eu tenho que zerar fechando as duas pontas e usando aí o botão de ajuste, tá? Porque senão eu faço uma leitura incorreta. Então, ó, eu coloquei na maior escala, né? Perceba que não dá nem para medir direito, né? Então eu vou ter que diminuir um pouco aí para mim ter uma leitura mais adequada, tá? Sempre que eu mudo de escala, é importante eu zerar usando o botão de ajuste, tá? Porque esse ajuste é feito naquela escala que você fez, ó. Perceba que ela está um pouquinho fora do zero. Então eu vou lá, ajusto o zero, né? E depois eu faço a leitura para que não haja erro na hora de medir. Apesar que o multímetro analógico já não é tão fácil de ler, né? Não é tão preciso igual o digital. Depois nós vamos ver o digital. Está dando aproximadamente 5 kΩ. Tá em vezes 1K, né? Deu o número 5, então 5 kΩ. Esse é um resistor de 2,2K. Ó, tá dando um pouquinho acima do 2K, mas é difícil a gente fazer uma leitura com precisão. Tá? Então eu posso até mudar de escala para ver se melhora um pouco. Ó. Então vou diminuir um pouco a escala. Novamente eu fecho as duas pontas e ajusto o zero. Olha lá, eu vou lá e ajusto. Agora está em vezes 100. Olha lá, agora deu. Tá vendo? 22, né, vezes 100 vai dar o 2,2K. Então eu consigo ter uma leitura melhor aí. Agora vamos fazer a leitura com o multímetro digital, né? Aqui é a mesma coisa, eu escolho a escala, né? A única diferença é que a resolução ela é representada, né? A resolução seria o menor valor a ser medido possível, né? Ela é representada pelo algarismo do menor número, né, que se encontra à direita aí no meu mostrador. Esse multímetro ele é de 3 dígitos e meio, né? Onde o dígito maior ali é o número 1 e depois eu tenho os dígitos completos que ele consegue mostrar. Então eu vou escolher aí a escala e sabendo a resolução eu consigo fazer as leituras. Então fazendo a leitura da tensão, né? Aí eu tenho as escalas aí que são os valores máximos, né, em cada uma. Nesse caso aí, como eu vou medir uma bateria que pode chegar até 9 volts, eu escolhi a escala de 20. Então 20 volts contínuo. Aí eu estou mostrando aí a polaridade, tá? Se eu colocar a polaridade correta, ele vai mostrar o valor sem nenhum sinal ali na frente, ó, olha lá, 6 e 6,3 ele vai diminuindo, né, porque essa bateria está descarregada. Mas eu posso inverter a polaridade, no caso do multímetro digital sem problema nenhum, tá? E quando isso acontecer, você não souber, ele vai indicar com sinal negativo, tá vendo? Então ele faz a mesma leitura, só que mostrando para você que você inverteu a sua polaridade. Então essa é uma desvantagem aí do multímetro digital. Essa bateria a gente viu que ela tá nova, né? Então, pegando aí na polaridade correta, eu consigo também fazer a leitura com melhor precisão. Olha lá, 9,2 quase, né? Então, a bateria nova, né? Também se eu inverter aí não tem problema, estando dentro da escala, né? Sabendo que aí nessa escala de 20 eu posso medir até 20 volts. Tá a mesma coisa, se eu não sei qual é a tensão máxima, necessariamente eu preciso colocar a maior escala e vou diminuindo, tá? Vou medir aí a pilha que nós vimos anteriormente. Ó, 1,12 volts,
tá? Essa pilha está descarregada, não tá, quando compra ela é 1,5 V, né? Então ela já não está 100%. Se eu diminuir, ó, a escala de baixo, ele mede 200 milivolts. Então ele vai mostrar para mim, ó, 1140 milivolts, ou seja, 1,14 milivolts. A vantagem é que eu consigo ter uma resolução melhor, né, uma precisão maior na hora de medir. Mas essa escala aí é no máximo 2 volts, tá? Então eu posso usar para medir a pilha. Essa pilha aí não está 100%, mas está quase nova. 1,49 volts, quase 1,5 V. Aí se eu mudar a escala, né, eu perco um pouco da precisão, tá vendo? Mas aí, no caso, até 2 volts eu posso usar aquela escala anterior. Agora vamos medir corrente, a mesma coisa, tá? Eu vou montar um circuito série, só que agora eu estou usando as escalas em miliampere ali, tá? E vou fazer a leitura, sabendo aí a resolução, que sempre é o último dígito, né? O dígito à direita é o dígito de maior precisão que eu tenho. Então aqui eu estou fazendo o circuito série, né? Vou só colocar agora o multímetro. Eu deixei na maior escala, tá? Perceba que eu não consigo medir com tanta precisão, então eu vou mudar de escala, né? Sempre bom tirar aí o circuito, né, antes de você mudar, né, para não ter perigo, ó lá. Ó, tá na escala de 20, né, 20 miliampere, ó. Agora eu passei para a escala de 2 miliampere, tá? Ou 2000 microampere. Olha lá, ele está com 0,9 miliampere, né? Ou 920 microampere. Tá? Então eu consigo ter uma precisão maior, tá? Agora se eu aumentar, ou melhor, se eu reduzir mais um pouco a escala, eu não vou conseguir medir. Então essa escala aí já é o limite aí para me fazer uma leitura com mais precisão. Eu substituí a bateria aí, aquela bateria, pela bateria mais nova, né? E aí a gente consegue fazer a leitura também. A corrente, como a bateria está nova, a tensão é um pouco maior, aumentou a tensão, aumenta a corrente também, porque o resistor é fixo. Tá? Então aí ó, deu 1,88 miliampere ou 1889 microampere. Olha lá, se eu reduzir um pouco, ó, você vê que eu perco um pouco a minha precisão, tá? Mas eu consigo medir ainda um valor aceitável. E aí agora o nosso multímetro digital na escala de ohms, tá? A mesma coisa, né? No caso aqui ele não mostra o valor multiplicado, né? Ele mostra o valor máximo daquela escala, tá? Então a maior medida em resistência elétrica que eu posso medir em cada escala. Então eu vou colocar aqui na maior escala por enquanto e vou fazer a leitura primeiro no resistor de 4,7 kΩ, né? Olha lá, na escala aí de 2000 quiloohms, eu não consigo fazer uma leitura tão precisa. Aí eu diminuí, ó, já aparece 4,7, 4,6, agora sim, ó, 4,71. Então eu consigo medir. Se eu diminuir, ó, ele não consegue medir porque a maior resistência aí é 2K. Eu estou com 4,7. Então essa é a melhor resolução que eu tenho para esse resistor. O resistor de baixo aqui, aquela hora nós medimos com analógico, né? Ó, com digital agora. 2,17 kΩ, né? Ele é 2,2K, mas está dentro da tolerância. Esse daí é um resistor de 10% de tolerância, está bem tranquilo.